Paz do Senhor, meus amados e queridos, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, no nosso curso à distância. Não deixe de dar o like e de ativar o sininho para que vocês possam estar recebendo todo o conteúdo e notificações de nosso curso de Teologia, tá bom? Lembrando que estamos aqui mais uma vez estudando sobre a nossa disciplina de síntese do Novo Testamento. Hoje vamos estudar a aula de número 4, estudando sobre o Evangelho de Marcos e Lucas. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. É interessante a gente observar que os livros do Novo Testamento, no total, são 27 livros. Então, todo o cânon sagrado bíblico do Novo Testamento, a nossa biblioteca, é composto por 27 livros. Esses livros eles estão divididos entre os 4 evangelhos, o livro histórico, as cartas paulinas ou epístolas paulinas e pastorais, as cartas universais e o livro profético do Apocalipse. Então, toda essa organização é chamado do cânon sagrado do Novo Testamento. É a composição dos livros que a gente vai estudar durante todo o decorrer dessa disciplina, tá bom? Hoje vamos estar estudando sobre o Evangelho de Marcos e Lucas. Então, dentro da nossa biblioteca, vamos estudar sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, tá bom? Quem era Marcos? O Evangelho de Marcos, aí a gente interessante observar que ele vai falar o serviço de Cristo. Você vai acompanhar em Marcos capítulo 1, versículo 11, a quem Deus vai dizer, o meu filho, a quem eu tanto amo e tenho comprazido. Tá bom? Então, o objetivo do Evangelho de Marcos é apresentar esse Cristo como o servo, aquele que veio servir. Marcos ele vai dar muita ênfase quando Jesus vai dizer assim: Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E tem o seu objetivo principal, o público-alvo, os romanos, tá bom? Então, o autor, seu nome era João, era o seu nome hebreu, e Marcos, um nome latino, filho de Maria, tá bom? Em Atos capítulo 12, versículo 12, você vai observar que Marcos ele vai viajar para Antioquia na companhia de seu primo, ou em outras versões vai dizer tio Barnabé, junto com o apóstolo Paulo para a sua primeira viagem. Mas o que acontece? João Marcos ele acaba meio que largando no meio da viagem o apóstolo Paulo e o seu tio ou primo Barnabé. Eu digo tio ou primo porque em algumas versões vai aparecer primo e em outras vão aparecer tio. Tá bom? Então ele vai largar Paulo nessa viagem missionária, na sua primeira viagem missionária. Alguns historiadores vão afirmar porque ele estava com medo de pegar alguma doença que estava atingindo a região para a qual Paulo estava se direcionando. Outros vão dizer porque ele era muito novo, então ainda era muito imaturo para esse trabalho árduo que é missionário. Pois Paulo estava muito dedicado, muito focado na sua viagem missionária. E Paulo já era alguém muito maduro, então um jovem para acompanhar, ele meio que se assustou com tudo isso. Então esses contextos que o que levou a João a largar o apóstolo Paulo. E a gente vai perceber que na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos. Mas Paulo vai dizer que em Atos capítulo 15, do 36 ao 41, você vai observar, Paulo vai dizer assim, olha, não é justo levar João, porque ele abandonou a gente. E aí, Barnabé insiste para que leve Paulo leve ele, e ali há uma grande desavença, uma grande contenda, discussão entre Barnabé e Paulo.
e Barnabé acaba se separando de Paulo. Barnabé segue para um lado com João Marcos e Paulo com Silas para outra direção. A gente vai observar que João Marcos ele era filho de Maria, né? Uma viúva rica de Jerusalém, cuja sua casa estava aberta para os cristãos primitivos. Então, quando o apóstolo Pedro ele é liberto por aquele anjo daquela cadeia romana, ele vai para a casa de Maria, onde os cristãos estavam reunidos. E há quem diga também que o dia de Pentecostes, no dia que desceu ali o Espírito Santo com o batismo ali do Espírito Santo, aquele dia de Pentecostes, que é marcado para toda a doutrina pentecostal, foi na casa de Maria. E toda essa situação é que João Marcos ele está inserido. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 13, vai fazer menção honrosa a João, vai chamar ele de filho, e que os irmãos venham saudar ele com o ósculo santo do amor. Então, a gente percebe que João Marcos ele está inserido nessa igreja primitiva, tá bom? Ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas acredita-se que ele fazia parte do grupo maior dos discípulos, pois todo o colégio apostólico, a igreja primitiva estava reunida em sua casa, tá bom? Então, há quem diga que ele é o jovem mancebo ou desnudo que vai aparecer no seu evangelho, capítulo 14, versículos 51 e 52. Então, há quem diga que ele conseguiu ver o Senhor Jesus, mas ele era muito jovem e ainda não era do colégio apostólico. Pois bem, é esse evangelho que a gente vai estudar e observar quem era João Marcos. A gente já entendeu quem é ele, quem era sua família, a qual ele estava inserido, tá bom? Então vamos mais à frente aprender mais um pouco sobre ele. É interessante a data e o local da escrita, com base nas cartas tanto de Paulo como de Pedro, é mencionada a presença de João Marcos. É provável, ainda com o testemunho de Clemente de Roma, Marcos esteve em Roma, tá bom? Também há alguns latinismos. O que é isso? São palavras latinas que são emprestadas ao grego. Então, o seu evangelho é muito marcado por essas expressões. Você vai observar em João capítulo 12 e o versículo 42, vai dizer assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Então, a gente vai observar que João ele vai explicar, né, o significado daquela moeda. Então, é provável que ele tinha um domínio sobre essa questão do greco-romano, do grego, e vai explicar para o seu público o que essa quantia valia. Então, por esses indícios, a gente começa a observar que João Marcos ele está em Roma e começa a explicar alguns termos dentro da língua do latim, né, para Roma, para que esse público venha entender. A gente vai entender também outras palavras. No capítulo 14, o versículo 44, vai dizer: ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele que eu beijar, esse aprender e levar com segurança. Então, ele vai começar a usar alguns sistemas que era comum visto em Roma, e para que esse público venha compreender melhor. E ele vai usar também uma expressão no capítulo 6 e o versículo 27 acerca de enviado logo o executor ou o carrasco
mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e decapitou no cárcere. Então, ele vai usar a expressão carrasco ou executor, que era comum em Roma. Então a gente começa a observar esses latinismos no Evangelho de João. Então, ele está em Roma, escreve para esse público. Então a gente começa a observar que em todo o seu Evangelho ele começa a demonstrar uma linguagem para que aquele público possa entender. Então, não existe uma data certa, pode ser dada para a composição de Marcos, é que quando ele estava em Roma, né, e a gente vai observar, e na cronologia, é o primeiro evangelho a ser escrito. A gente viu isso em aulas anteriores, aproximadamente entre 50 a 60 depois de Cristo. E o seu local é Roma. Então, logo no início ali da igreja primitiva, que começa a ter essa perseguição, que ele acompanha Paulo, e Paulo depois vai fazer menção dele, vai pedir para trazer Marcos, que é muito útil. Então Marcos no início não era útil para Paulo, mas depois no fim de sua jornada, ele vai dizer que Marcos é muito útil. Então Paulo está preso em Roma, pede para que João venha, né, visitá-lo, pois ele é muito útil. Então a gente começa a observar esses indícios que provavelmente o seu evangelho foi escrito nesse período, entre 50 e 60 depois de Cristo. E com sua fonte maior tenha sido Pedro, porque ele estava sempre na companhia de Pedro e tinha um bom relacionamento com Pedro. Então há quem diga que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, né? Então esse é a plataforma, essa visão panorâmica do evangelho de Marcos, tá bom? Seu propósito, né, o seu contexto, estava ocorrendo uma crise na vida da comunidade cristã. Então, o seu livro foi escrito entre as mortes de Paulo e Pedro, e principalmente logo após a de Pedro. Então a igreja estava sofrendo uma perseguição política, simplesmente por ser cristã. Então, acusada de incêndio pelo o imperador Nero, né? Um incêndio culposo. E esse é o contexto de que os mártires, muitos irmãos estão fugindo, e Marcos ele vai escrever para esse público dizendo que permaneça firme na chamada, porque Cristo também foi um mártir por amor a todos nós. Então João começa a mostrar Cristo servindo a igreja, servindo a humanidade como esse servo que também foi mártir, que morreu por nós, e ele não fugiu, ele não abandonou. Ele vai dizer assim que estava consciente. Cristo disse assim, estava, a palavra assim, se for possível, né, afasta de mim este cálice, este sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele deu a sua vida por todos nós. Então a gente observa que Cristo ele não estava querendo negar, querendo abandonar a sua missão. Cristo foi até o fim. Então Marcos vai mostrar esse Cristo, esse Jesus, sempre servindo, sempre disposto a morrer pela causa, pela missão do Evangelho. Então, mesmo com toda a perseguição, mesmo com o espírito do governador do império contra o Senhor Jesus, ele não abandonou a sua missão e a sua causa. Então, é nesse sentido que Marcos quer dizer, olha, preste atenção, vocês estão fugindo do propósito da causa. E Cristo não fugiu. Então, esse é o contexto histórico. Havia uma necessidade de uma declaração clara e completa acerca de Jesus Cristo, né? Pois ele havia morrido numa cruz romana, né? E a gente vai observar que ele vai mostrar
todo esse sofrimento de Cristo por amor. Então, vai mostrar que os romanos, então os judeus entregam a Cristo, mas é Roma que executa. Então, ele vai demonstrar essa execução romana, mas ele vai mostrar que Cristo morreu por todos. E esse servo, esse Cristo, ele serviu a humanidade por amor. Então também havia uma necessidade do desafio à fé heróica e certeza de triunfo final. O que é que João ele vai querer demonstrar nesse seu propósito? É que ele procura fortalecer a fé dos crentes diante da perseguição, né, severa. Ensinar o que significa ser seus discípulos. Por quê? O Império Romano, a cabeça, a mentalidade de romano é que Roma está sempre em guerra, em combate. E que Roma agora goza de uma paz, pois a segurança, vamos dizer assim, nacional e mundial, Roma trouxe. Vai trazer essa questão de paz, vai trazer essa questão de triunfo. O Império Romano, a maior potência mundial. Então, ele quer demonstrar que Cristo é o nosso herói. Vai demonstrar que, olha, o imperador está conquistando as terras, os terrenos, mas quem conquistou a salvação, quem conquistou a vida eterna por nós foi Cristo. Então, devemos manter essa fé nele. Então, é nesse contexto, é nesse ambiente que João Marcos vai escrever seu evangelho. Olha, o maior triunfo não é ser uma potência mundial, mas é conquistar a vida eterna. E essa Cristo nos oferece. Então, é dentro desse contexto que ele quer demonstrar esse Cristo triunfante, que morreu, que ressuscitou e que está à destra de Deus. E que deseja que todos, quanto crê nele, também triunfe sobre a morte. Então é dentro disso que João quer escrever para esses discípulos, para essa igreja que está sendo perseguida, tá bom? Sua aplicação, assim como Jesus foi um servo humilde, nós também devemos ser, e não buscando ser servido, mas servir e dar nossa vida em resgate por muitos. Então, não importa quais sejam as provações, Jesus nos chama a fidelidade de uma vida humilde e serviço ao discipulado. Há quem diga que o versículo-chave está no Evangelho de João, né? Capítulo 10 e o versículo 45, que vai dizer assim a palavra de Deus. E o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, dentro desse contexto, a palavra-chave é servir. Então, no Evangelho de João, Jesus é o conquistador poderoso, não de terras, não de guerrear contra pessoas, mas de guerrear contra Satanás, o império da treva, e conquistar, né, todo esse império através do reino de Deus, o reino dos céus, e oferecer essa salvação. Então, os romanos, eles eram muitas pessoas muito ativas, estavam sempre em ação. Então, o evangelho de João é um evangelho de serviço, de ação. Então, é sempre Cristo servindo. Se você observar, o evangelho de João está sempre Jesus, e levantou Jesus, e percorria Jesus, e de um lado para o outro, e levantou-se, e ensinava, e estava diante, e tocou. Então está sempre Jesus em ação. Então, o evangelho de João é muito bom para um pregador, ou para um líder, que quer incentivar o seu grupo a agir. Então, se você perceber que o seu grupo
está um pouco, vamos dizer assim, acomodado, não está querendo servir, estão muitos, sei lá, dormindo, o Evangelho de João é aquele que sacode, que incomoda, que faz o povo agir. Então você vai ver Cristo sempre agindo, servindo o homem para que ele venha conquistar a sua vida eterna. Então, essa é a visão do Evangelho de Marcos. Então, sempre que você for pregar, tem essa visão. Cristo está sempre servindo. Jesus está sempre em ação. Não tem tempo para Jesus dormir e nem descansar. Você vai ver isso em João, vai ver em Lucas, vai ver em Mateus, mas em João é sempre Jesus ativo, agindo. Tá bom? Dentro ainda dessa questão, lembrando aquilo que a gente observou, Mateus vai apresentar Cristo como o leão da tribo de Judá, é o rei dos judeus. João Marcos vai apresentar esse Cristo, o bezerro, esse servo, porque o bezerro ele serve para servir, carregar toda uma carga. Entretanto, no Evangelho de Lucas, nós vamos ter agora um homem, tá bom? E agora a gente vai entender o Evangelho de Lucas. Quem é Lucas? Lucas é conhecido como o médico amado, tá bom? Dentro do Evangelho de Lucas, enquanto em João a gente vai ver esse Jesus, filho do homem, que serve. No Evangelho de Lucas a gente vai ver a humanidade de Cristo. Esse Cristo perfeito, esse Jesus perfeito, esse homem perfeito, que é compassivo, esse homem que se dedica ao próximo. O mesmo autor produziu Lucas e Atos, tá bom? A gente vai observar que ele é conhecido como o médico amado, tá bom? Em Colossenses 4,14. Companheiro fiel de Paulo na sua segunda, nas suas viagens missionárias. A gente vai observar em 2 Timóteo, queria ler esse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 11, a gente vai ver aqui uma menção de Paulo acerca de Lucas. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 11, vai dizer assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz, pois é muito útil para o ministério. Então a gente observa que Lucas ele esteve ali com Paulo até seus últimos dias. E aqui é um pouco para a gente entender. Quando Paulo estava útil, Lucas estava sempre ali ao lado de Paulo. E é tanto que Atos dos Apóstolos, a gente vai estudar sobre Atos, você vai observar que toda a viagem missionária Lucas vai escrever e ele vai estar ali sob a direção de Paulo. Então, Lucas é alguém muito próximo de Paulo, tá bom? Então, dentro disso, a gente vai observar que Lucas ele vai escrever, né, esse terceiro evangelho dentro da composição, e nós vamos observar aqui o domínio da língua grega, porque Lucas ele não só era médico, alguns dizem que Lucas ele era historiador e era também jornalista. Se você observar Lucas capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde a sua origem, e dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades a qual foi instruído. Então a gente vai observar que
Lucas, ele vai investigar. Ele é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Então ele era acompanhante de Paulo, não era judeu, ele era de Antioquia, na Síria, né? Tudo indica que foi o local possível que ele tenha escrito. E a gente vai ver que ele era um homem culto que dominava a língua grega. Ele era historiador e gostava de investigar. E dentro de uma questão secular, quem gosta de investigar uma notícia é os jornalistas. Então tudo indica que Lucas era historiador, escritor, médico e jornalista. Então era um homem muito culto e de uma inteligência muito elevada, tá bom? Então a igreja, tanto os hereges, os pais da igreja como Marcião, como outros pais da igreja, vai atribuir que Lucas ele era o, o autor do evangelho, do terceiro evangelho. Então a gente, acerca do autor, não existe nenhuma, vamos dizer assim, negação. Os evangelhos em si, os apóstolos, os escritores não se identificam, mas as evidências externas, através da história, vão atribuir a eles. Tá bom? Seu propósito, ele buscou apresentar Jesus como perfeito. Não apenas um homem perfeito, mas também um homem divino. Escreveu para o povo grego, cujo ideal era do homem perfeito. Então, como historiador, ele buscou apresentar um relato certo e convincente sobre eventos da vida de Jesus. É o único evangelista que declaradamente empreendeu algo como uma pesquisa biográfica. Ele é conhecido também como um evangelista do Espírito Santo. A gente vai observar, ele fala muito do Espírito Santo em seu evangelho. Tá bom? É comum, como os outros escritores do evangelho, o propósito de Lucas foi apresentar Jesus Cristo e a salvação que ele oferece. Mas Lucas ele vai se interessar muito pela pessoa histórica de Jesus. Tá bom? Então, Jesus em Lucas, há quem diga que é o relato mais completo da vida de Cristo, está em Lucas. Ele vai pegar da sua genealogia de Adão até José e Maria. Então é uma narração uma biografia muito extensa, exaustiva e completa, tá bom? Nele, Cristo é apresentado como um homem ideal, cheio de compaixão, que se identifica com as dores e as lutas dos seres humanos. Então é esse homem perfeito que veio resgatar os pecadores, tá bom? Então, essa é a visão que a gente tem do propósito do Evangelho de Lucas. Tá bom? Dentro de uma narrativa, Lucas é aquele que apresenta muitos detalhes. Ele é muito teórico, tá bom? Suas fontes, Lucas ele vai beber de Marcos, né? Essa fonte, ele não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, mas ele vai beber de toda a sua fonte de Marcos, tá bom? Então a gente começa a observar que ele vai pegar o que Marcos escreveu e ainda vai investigar também outras situações para ver o que Marcos falou bate, e ele vai acabar descobrindo outras situações. Então esse é o contexto de Lucas. Ele vai beber de uma fonte de Marcos e também de uma investigação, tá bom? 7 características distintivas de Lucas para os demais. Vamos lá. Se nós observarmos Lucas capítulo 7, a gente vai observar aqui Lucas capítulo 7, não, perdão. Lucas capítulo 9, falando sobre a... Cadê? É isso mesmo. Se nós observarmos Lucas capítulo 7, a gente vai observar detalhes muito além do que Marcos. Lucas capítulo 7, versículo 11. Em um dia,
Após o que havia ocorrido, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu ao encontro do filho único de uma viúva, com a grande multidão da cidade que ia com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto, passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O que a gente pode observar da característica de Lucas para o de Marcos? Se fosse Marcos narrando essa passagem, Marcos ia dizer que e Jesus, atravessando para o outro lado, chegou numa cidade chamada Naim e ressuscitou um jovem filho de uma viúva e partiu para outro lado. Pronto. Marcos ia resumir. Marcos só ia apresentar Cristo servindo. E partiu para um lado, chegou na cidade, ressuscitou um jovem, filho de uma viúva, e partiu da cidade. Mas Lucas, ele é mais detalhista. Enquanto Marcos é aquele evangelho que você quer dar uma sacudida, fazer com que o povo venha tomar decisões, Lucas já é um pouco mais apurado. É aquele evangelho com mais detalhes. É aquele evangelho mais detalhista. Perceba, e depois daquele dia que aconteceu isso, foi para uma outra cidade, com uma multidão que o seguia. E chegando na porta da cidade, viu uma outra multidão que via um sepultamento. Vai muito detalhes. Por quê? Lucas ele tem 7 características especiais. Primeiro, mostrar que Jesus é salvador de todas as pessoas. Ele quer demonstrar que Lucas é salvador de todos, que se preocupa com todos. Interesse nas relações sociais. Você vai perceber que Cristo em Lucas está sempre curando no meio de uma multidão. Ou seja, uma relação social. E que Cristo tem um interesse no indivíduo. Você vai perceber a viúva de Naim. Você vai ver ele falando sobre o filho pródigo. É o único que vai falar do filho pródigo. O interesse pelo indivíduo. É Lucas que vai falar de Zaqueu. É Lucas que vai falar do discípulo de Emaús. Então é Jesus dando muito interesse a um indivíduo e essa relação social. Então, Lucas, ele é detalhista. E enquanto Marcos, você dá aquela sacudida para o povo se levantar e fazer as coisas. E Lucas é mais detalhe. É você mostrando. É esse Jesus que se preocupa com o outro, que ele é compassivo. É mostrando para o seu público que Jesus, antes de agir, tem toda uma história, tem todo um contexto. Então Lucas vai mostrar que Jesus se preocupa com a relação social e se interessa pelo indivíduo. Então, essa é uma característica especial de Lucas, para vocês interpretarem. Então, pegou o Evangelho de Lucas para dar um estudo, para pregar, tem que valorizar a história. Porque é o propósito do autor. Gente, eu queria... Grave bem isso. A gente estuda o propósito dos evangelhos, porque eu entendendo a mentalidade de Lucas e de Marcos, fica melhor para eu compreender e pregar a mensagem e interpretar o texto. Então, quando eu interpreto, entendo as características do autor, fica melhor para interpretar e pregar, tá bom? A gente vai observar a proeminência dada às mulheres. Lucas fala muito das mulheres, vai dar muita ênfase às mulheres. Você vai ver a questão de Maria, de Marta,
você vai ver de Maria Madalena, você vai ver muito ênfase. E vai dizer que as mulheres não abandonou, que estava lá no sepulcro, que apareceu primeiro às mulheres. Então você vai ver muita ênfase de Jesus dado às mulheres. Então a gente não vai ver, como se dizem, um evangelho machista, como os hereges e as feministas gostam de dizer por aí. Então Cristo ele se preocupa, dá muita ênfase às mulheres, tá bom? ênfase no Espírito Santo. Fala muito do Espírito Santo. Por quê? Lucas, ele é depois de Pentecostes. Ele está muito envolvido com Paulo, com a atuação do Espírito Santo. Então, ele vai observar que o Espírito Santo está sempre ali atuando naquele tempo ali também, tá bom? Uma ênfase muito dada à oração. Se você pegar, você vai ver muitas orações em Lucas. E a ênfase dada ao júbilo de Maria. Porque, enquanto, é aquilo que eu disse, a evidência e a proeminência que ele dá às mulheres. E Lucas vai falar de Maria e de Isabel, de toda a sua gestação, de uma forma muito maravilhosa. Então, essas são as características especiais de Lucas se comparando com os demais autores. Tá bom? A aplicação. Tem muitas aplicações. Então, como médico, ele dá grande ênfase no ministério de Jesus entre os pobres e oprimidos. Então, ele era literalmente... vai mostrar Cristo preocupado com os menos desfavorecidos. Assim como um médico, né? Que se preocupa com o seu paciente, ele vai fazer questão que Jesus também se preocupa com essa classe, a classe baixa, que é os oprimidos, os pecadores e os pobres. Né? Lucas 10:9 vai dizer assim, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, ele vai dizer que o reino de Deus também é para os pobres, não é só para a elite, para a nata, tá bom? Não é só para judeus, mas também é para gregos e para todo mundo, tá bom? Então, esta é uma mensagem que devemos levar para aqueles ao nosso redor, né? Que o evangelho também deve atingir as classes menos importantes socialmente falando, tá bom? Então o evangelho também é para os pobres e oprimidos, tá bom? Então, como cristão, devemos seguir o exemplo de Cristo. Então, enquanto Mateus está falando para os judeus, Marcos está falando para os romanos, que deve estar sempre agindo, que não deve fugir do trabalho e da missão. Lucas vem dizendo, olha, eu estou escrevendo para um público da elite, mas olhe, vocês que estão em cima da elite, olhem e também dêem atenção aos menos favorecidos, aos pobres e oprimidos. Então Lucas é muito culto, é alguém muito inteligente que vai dizer, olha, a classe que está em cima abençoe também os que estão embaixo, tá bom? Então, seu versículo-chave, Lucas 19 e o versículo 10, o texto vai dizer que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, enquanto o Filho do Homem veio, lá em Marcos, veio servir, em Lucas veio buscar. Há uma diferença de servir e buscar. Estou servindo em Marcos. Em Mateus eu vim reinar. Em Marcos eu vim servir. Em Lucas eu vim buscar vocês. Vocês que são menos desfavorecidos. Venham para cá. Venham, me abrace. Vou levar vocês. Tá bom? Eu vou vir buscar vocês que estão perdidos. Então, esse é o evangelho, é o versículo-chave de Lucas. Essa é a mentalidade de Lucas. Né? É o evangelho que abraça o perdido, a classe menos assistida socialmente. Então, o evangelho não só é para nata, não é só para os judeus, não é só para os romanos, é também para os pobres oprimidos. E Lucas vai dar muita ênfase a esse Cristo, esse homem perfeito e que se compadece dos pobres oprimidos. Coisa de médico, né? Coisa de médico. A conclusão. Então aprendemos com Lucas que o evangelho é para todas as raças, povos e nações. E a gente vai observar isso
na mulher fenícia, né, a parábola do bom samaritano, nos mostra a ênfase do evangelho aos gentios. Então Lucas registra que Jesus é o homem perfeito e que realizou um sacrifício perfeito. Então a gente encerra e conclui com isso. Então não deixamos de levar o evangelho, que o evangelho seja essa ênfase, que nem Marcos possa servir e que nem Lucas buscar. Tá bom? Então que Deus vos abençoe e até a próxima aula.